Gente, vamos dar continuidade aos ensaios triaxiais e na aula de hoje nós vamos ver os casos não drenados. Tá? Primeiro, o ensaio adensado não drenado. Deixa eu compartilhar aqui. Olha só, esses resultados aqui nós vimos na última aula. São resultados de ensaios adensados drenados. Então, o ensaio adensado drenado é aquele que na primeira fase eu aplico a tensão confinante, permito o adensamento, então a água vai sair do corpo de prova, e aí a tensão confinante se converte em tensão efetiva. Nesse momento aqui, o círculo de Mohr é um pontinho. Aí depois, na segunda fase, eu quero romper o corpo de prova. Para isso, eu tenho que aplicar uma tensão desviadora, σD. E, no caso do ensaio adensado drenado, essa aplicação da tensão desviadora vai acontecer com drenagem, com a saída da água. Tá certo? Então, o que acontece? Sempre a tensão total aplicada vai se convertendo em tensão efetiva. Tá? Ensaio adensado drenado, que nós já vimos. O ensaio adensado não drenado, ele vai ser idêntico a esse adensado drenado na primeira fase. Então, a mesma coisa. Primeira fase adensada, aplica a tensão confinante, ela vai se converter em tensão efetiva. Tá? E aí, depois, na segunda fase, você aplica a tensão desviadora. Só que, na segunda fase, você fecha a drenagem. Então, não permite a saída da água. Então, se a água não pode sair do corpo de prova, tá? Nessa segunda fase, o corpo de prova vai experimentar a variação volumétrica, ele vai variar de volume. Não vai ter como, né? Porque a água preenche completamente os poros do solo. Certo? O solo está saturado. Então, nessa segunda fase, eu vou ter um ensaio sem variação volumétrica do corpo de prova. Agora, se eu não tenho variação volumétrica, eu vou ter o quê? Uma variação de poropressão. Deixa eu passar para cá. Olha só. É aquela história que eu expliquei para vocês lá das areias. É bem semelhante. Ó. Como que uma areia fofa se comporta no cisalhamento? As partículas se deslocam para os poros. A areia compacta, o solo expande. Agora a gente está trabalhando com argila, certo? Com argila. As argilas normalmente adensadas ou levemente pré-adensadas, no caso drenado, elas experimentam uma variação volumétrica de compressão, de redução volumétrica. E as argilas fortemente pré-adensadas experimentam uma expansão no caso drenado. Tá? Isso é importante que vocês entendam. Então, no caso drenado, que foi visto nas últimas aulas, uma argila levemente pré-adensada ou normalmente adensada vai experimentar variação volumétrica
de compressão, ou seja, o corpo de prova vai reduzir de volume. Para uma argila fortemente pré-adensada, esse corpo de prova expande, aumenta, tá certo? Aumenta. Muito bem. O entendimento desse comportamento de variação volumétrica é importante. É importante porque agora vocês vão entender o que vai acontecer de variação de poropressão no caso não drenado. Então, no caso não drenado, como eu não tenho variação volumétrica e as partículas querem migrar para os poros, no caso da normalmente adensada e da levemente pré-adensada, elas querem se deslocar para os poros, né? Elas querem empurrar a água para fora. Com isso, vai ser gerado o quê? Uma variação positiva de poropressão. E o solo fortemente pré-adensado, como ele tem uma tendência de expansão volumétrica, vai acontecer um ΔU negativo. Tá certo? ΔU negativo. É basicamente isso que acontece. Então aqui, ó, aqui eu tenho resultados de 3 corpos de prova normalmente adensados, A, B e C, e um resultado do corpo de prova D, que é aquele solo pré-adensado. Tá certo? Maravilha. Notem que os corpos de prova A, B e C, eles têm um ΔU positivo com a aplicação da tensão desviadora. Ó. ΔU positivo. Tá? Então, vamos pegar o corpo de prova A. Ó. Tensão confinante é 50 kPa. A tensão desviadora de ruptura foi 40,9. Então, rompeu com esse 40,9 que está aqui. Tensão principal maior. O que é a tensão principal maior? Essa que está aqui, né? Tensão confinante mais tensão desviadora. Igual a 90,9. Está vendo aqui, ó, 90,9. E aí, olha só. O que acontece? A tensão confinante acaba sendo a tensão principal menor, né? Sigma 3. E a tensão principal maior é tensão confinante mais tensão desviadora, certo? Ó, sigma 3 é a tensão confinante, sigma D mais sigma C é sigma 1. Isso aqui eu estou falando de tensões totais, tá? Tensões totais. Ok? Agora, como esse corpo de prova experimenta uma variação de poropressão por uma tendência de redução volumétrica, essa variação de poropressão está indicada aqui, ó, 25 kPa. Então, o que acontece? A tensão efetiva é o quê? Segundo o Terzagh, tensão total menos poropressão. Então, se eu pegar aqui, ó, sigma 1, 90,9 menos 25, tá? Vai dar 65,9 de tensão efetiva principal maior, sigma linha 1. Sigma linha 3 vai ser a tensão sigma 3 menos ΔU, que é 25. Então, sigma linha 3 fica 25 kPa. Esse comportamento de ΔU positivo acontece para os 3 corpos de prova normalmente adensados, tá? Agora, qual vai ser o efeito desse ΔU positivo? Qual vai ser o efeito? Olha, observem bem aqui essa imagem, que ela é muito clara. Olha só esse círculo de Mohr aqui, ó, pontilhado pequenininho. Então, deixa eu pegar uma setinha aqui só para indicar onde que eu estou. Esse aqui, ó,
esse círculo de Mohr aqui. Tá? Esse pontilhado é o círculo de Mohr de tensões totais. Pontilhado é o círculo de Mohr de tensões totais. O círculo de Mohr de tensões efetivas ele vai ficar deslocado de 25 kPa, que é a variação de poropressão. Então, eu tenho um ΔU de 25 kPa, que faz com que o ciclo de Mohr de tensões efetivas fique deslocado em relação ao ciclo de Mohr de tensões totais. No caso drenado, o que acontecia da última aula? O que acontecia? No caso drenado, o ciclo de Mohr de tensões efetivas era igualzinho ao ciclo de Mohr de tensões totais, porque eu não tinha ΔU, eu não tinha variação de poropressão. Agora, com a variação de poropressão, o ciclo de Mohr de tensões efetivas se desloca aqui para a esquerda, ó, variação positiva de poropressão, e a ruptura acontece para essa resistência não drenada que está aqui, ó, onde o ciclo de Mohr toca a envoltória, que é a envoltória para o solo normalmente adensado, que é a envoltória azul. Tá certo? Então, se vocês observarem, o que é a resistência ao cisalhamento? É a tensão cisalhante no plano de ruptura. Nós vimos isso na aula de ontem. Inclusive, vocês calcularam a resistência no caso drenado. Ó, resistência no caso drenado, bastava pegar o raio do ciclo de Mohr e multiplicar pelo cosseno do ângulo de atrito. Fizeram isso para o solo normalmente adensado e para o solo pré-adensado. Tá? Resistência ao cisalhamento está aqui. Vocês fizeram isso ontem. Justamente para esse de 50 kPa aqui, ó. Né? O primeiro ensaio. Nós estamos dando um foco nesse primeiro ensaio. Tá? Agora, no caso não drenado, como ocorre esse ΔU positivo e o ciclo de Mohr de tensões efetivas fica deslocado para a esquerda, a ruptura vai acontecer com uma tensão desviadora bem menor. Tá? Uma tensão desviadora bem menor. Por quê? Porque com ΔU positivo, há redução da tensão efetiva. E redução de tensão efetiva significa redução de resistência ao cisalhamento. Então, para o caso não drenado, para o primeiro corpo de prova, a tensão desviadora passou a ser 40,9. Enquanto, no caso drenado, era quanto? 81,8. Está vendo a diferença aqui? Ó? É uma diferença significativa, só em função desse aspecto que é a questão da drenagem. Tá certo? Então, no caso não drenado, para esse solo normalmente adensado, eu vou ter uma resistência que vai ser, ó, o raio do ciclo de Mohr vezes o cosseno do ângulo de atrito, 18,3 kPa, que é bem menor do que a resistência drenada, que estava aqui, ó, 36,5 kPa. Tá? Tudo isso por quê? Porque houve ΔU positivo. ΔU positivo. Agora, o outro solo, a outra amostra, a última amostra aqui, ó, a amostra D, que é fortemente pré-adensado, ó, uma razão de sobreadensamento igual a 4. Mais do que 4 a gente pode considerar fortemente pré-adensado. Esse corpo de prova D, com índice de vazios muito baixo, tá? Um índice de vazios bem baixo. Com o cisalhamento, ele tem uma tendência de expansão volumétrica que não acontece porque o ensaio transcorre de maneira não drenada. Tá vendo a drenagem fechada aqui, ó? Então, a essa tendência de expansão volumétrica, qual é a resposta do solo? Um ΔU negativo. ΔU negativo. Aí você vai perguntar, professor, como que a gente descobre esses valores de ΔU? É fácil, é só ligar aqui a amostra um transdutor de pressão, tá? É um equipamento que vai servir para fazer essa leitura de ΔU. Transdutor de pressão, vocês vão ver isso com mais detalhes lá em
Laboratório de Mecânica dos Solos. Então, o ΔU pode ser medido. Então, ó, no caso normalmente adensado, ΔU positivo. No caso do solo fortemente pré-adensado, ΔU negativo. Se o ΔU é negativo, ora, tensão efetiva é o quê? Tensão total menos poropressão. Menos com menos dá mais, então a tensão efetiva é maior do que a tensão total. Tá vendo? Tensão efetiva, sigma linha 1, 198,1, e a tensão sigma 1, 190,3. Sigma linha 3, 57,8, tá? Sigma 3, 50. Então, isso aqui faz com que o ciclo de Mohr, para o solo fortemente pré-adensado, que é esse agora que está aqui, ó, o ciclo de Mohr de tensões efetivas vai ficar deslocado para a direita em relação ao ciclo de Mohr de tensões totais. E a ruptura acontece quando o círculo de Mohr de tensões efetivas encosta na envoltória. Não é isso? Círculo de Mohr de tensões efetivas. E aí agora você nota que a resistência não drenada para um solo fortemente pré-adensado vai ser maior do que a resistência não drenada na condição... Desculpe. A resistência não drenada do solo fortemente pré-adensado vai ser maior do que a sua resistência drenada. Tá vendo? 59,7 é drenada, 64,4 a não drenada. Olha só a diferença de comportamento. Vocês entenderam, gente? Sim. Tá? Agora, vamos voltar ao que eu falei no final da aula passada, da última aula. Numa análise de aterro sobre solo mole, uma análise dessa de equilíbrio. Essa aqui é uma argila mole, provavelmente está levemente pré-adensada. Eu vou trabalhar aqui nessa análise de estabilidade com quem? Com a resistência não drenada ou com a resistência drenada? Com a drenada, que é a pior caso? Não. A argila mole, ó, sendo normalmente adensado ou levemente pré-adensado, vai ter ΔU positivo e a resistência não drenada é menor do que a drenada. Sim, confundi. Entendi agora. Beleza? Então, ó, normalmente adensado ou levemente pré-adensado vai ter ΔU positivo. E aí a resistência não drenada é menor do que a drenada. Ora, então eu vou trabalhar aqui com quem? Com resistências não drenadas. Tá? Eu tenho vários pontos aqui, eu teria que fazer vários ensaios para ter as resistências não drenadas ao longo dessa superfície. Vocês entenderam, gente? Ficou claro? Ficou sim, professor. Muito bem. Veja que nesse ensaio adensado não drenado, que tem justamente como objetivo a obtenção da resistência não drenada, eu posso adensar o meu corpo de prova na primeira fase. Tá certo? Eu posso adensar o meu corpo de prova na primeira fase. Então, eu posso colocar o meu corpo de prova numa condição de tensão efetiva média de campo. Ora, se você observar essa aqui, ó, essa imagem, qual é a tensão efetiva média de campo? Aqui. Nós vimos na aula passada, na aula de ontem. É 50 kPa, tensão efetiva média. Então, se eu faço um ensaio
adensado não drenado, a ideia é o seguinte, é recuperar essa tensão efetiva média de campo que está aqui na primeira fase. Então, a primeira fase ela vai servir para isso. Estão entendendo? Vou aplicar a tensão total, vou deixar a água sair, o corpo de prova vai se adensando. Vai se adensando. Para que eu tenha, no meu corpo de prova, uma situação de tensão próxima da situação de campo. Tá? Não é exatamente a situação de campo, mas é próxima. E aí, na segunda fase, o que eu faço? Eu fecho a drenagem para saber qual é a resistência não drenada nessa profundidade que está aqui. Em outra profundidade vai ser outra resistência não drenada. Tá? Então aqui, ó, em cada profundidade dessa que está aqui, dessa figurinha, cada um desses pontos aqui eu vou ter uma determinada resistência não drenada. Tá certo? E no ensaio adensado não drenado, eu posso recuperar a tensão confinante existente, evidentemente que é antes da obra, tá? Tensão efetiva média de campo, para descobrir qual é o valor da resistência não drenada, que aí depois eu vou colocar aqui assim, ó, ao longo dessa superfície, tá vendo? Vários vetores aqui, vamos colocar setinhas aqui para vocês entenderem. Ó. Aí eu vou ter as resistências não drenadas, todas aqui, para fazer a minha análise de equilíbrio limite. Tá certo? Entendido, gente? Ó, esse, então, qual é o objetivo desse ensaio principal? Adensado não drenado. Qual é o objetivo principal dele? A obtenção da resistência não drenada. Esse é o objetivo. Um camarada chamado Skempton, ele deduziu uma equação para o ΔU, né, para a variação de poro-pressão que acontece na segunda fase do ensaio, né? Quando, evidentemente, que é a fase não drenada. Então, qual é o ΔU que acontece? Ele chegou a essa equação aqui, ó, B vezes Δσ3 mais A, Δσ1 menos Δσ3. Esse B vai ser sempre igual a 1 para solo saturado, e esse A que está aqui, ó, ele vai variar de acordo com o sobreadensamento. Tá? O A vai variar de acordo com o pré-adensamento. Então, na segunda fase, o que acontece? Na segunda fase, eu não tenho variação de Δσ3. O que o Δσ3 é? O Δσ3 é a tensão confinante. Ó. A tensão confinante não varia. Então, não tem delta. Então, ó, na segunda fase, esse termo aqui é igual a zero. Fazendo B igual a 1 para solo saturado, o ΔU, segundo Skempton, para a segunda fase, é o parâmetro A vezes Δσ1. Quem é Δσ1? É justamente a tensão desviadora. É o quanto eu incremento de tensão vertical que está aqui. Então, com essa equação aqui, é possível obter um parâmetro muito famoso na geotecnia, que é o parâmetro A de Skempton. Ó, o parâmetro A igual a ΔU dividido por Δσ1. O exercício ele pede a obtenção desse parâmetro A. Tá? Então, ó, para o solo normalmente adensado, com a tensão confinante de 50 kPa,
A variação de poropressão na segunda fase é 25 e a tensão desviadora é 40,9. Então dá um parâmetro A de Schempp de 0,6. Certo? Para os solos normalmente adensados, esse parâmetro A tipicamente fica entre 0,5 e 1. Para os solos levemente pré-adensados, entre 0 e 0,5. E para os solos sobreadensados, fica negativo. Tá? Então, justamente, ó, variação negativa de poropressão, tensão desviadora, eu tenho aqui o parâmetro A negativo. Justamente por quê? Porque o ΔU foi negativo. Certo? Esse é só para o ensaio que você está falando agora, né? Só para o ensaio não drenado. Aí aparece essa equação, que é a equação de Skempton. Ok? Ok. Agora nós vamos ver um terceiro ensaio triaxial. Ó, nós vimos o adensado drenado, o adensado não drenado. Agora nós vamos ver o ensaio não adensado, não drenado. Então ele não vai ter saída de água em nenhuma das duas fases. Nem na primeira fase, nem na segunda fase. Ok? Esse exercício aqui é muito interessante para a gente entender o que é um ensaio não adensado, não drenado. Vamos lá. Ó, aqui está o solo lá no campo, o solo está com um estado de tensões lá no campo, né? Confinado. E ele vai ser retirado, claro. Eu vou ensaiar esse solo, então eu vou chegar aqui, ó. Vou fazer uma perfuração, vou entrar com um tubo de parede fina, um tubo Shelby. Vou chegar aqui. Eu vou extrair esse solo daqui, tá? Vou retirar esse solo daqui. Beleza? Então eu vou tirar, né? E aí, o que acontece quando eu retiro esse solo daqui de profundidade? Ele vai sofrer um alívio de tensões. Ele vai sofrer um alívio de tensões. Então ele está confinado. Quando ele chegar lá na superfície, a tensão confinante, tensão vertical total e a tensão horizontal total vão ser igual a zero. Imagina o seguinte, ó, agora esse corpo de prova, ele está aqui, ó, na superfície, estou preparando para o ensaio. Qual é o estado de tensões confinantes nele? Não tem nenhuma tensão confinante aplicada, né? Então ele experimentou um alívio de tensões. Experimentou um alívio de tensões. Veja, deixa eu parar um pouquinho a apresentação. Eu estou gravando pelo OBS, então eu vou ter que fixar minha imagem na tela para ficar maior para vocês quando vocês estiverem estudando. Observem bem o seguinte, o solo está confinado, veja, ele está lá sofrendo uma tensão confinante. Não é a tensão que a gente ficou durante a pandemia, não. Tensão confinante é a tensão confinante do solo lá em profundidade. Né? Então, ele está com uma tensão confinante. Quando retira, esse solo sofre um alívio. E com esse alívio, ocorre o quê? Uma tendência de expansão do solo, né? Ó, o meu próprio movimento está mostrando isso. Uma tendência de expansão, tá? Com essa tendência de expansão, vai ser gerada uma variação de poropressão negativa. Sempre que houver tendência de expansão, a variação de poropressão é negativa. É o contrário da tendência de compressão.
Tendência de compressão, poropressão. Variação de poropressão é positiva, tendência de expansão, variação de poropressão é negativa. Porque o que acontece com a tendência de expansão? É como se o corpo de prova estivesse querendo puxar água para dentro dele. Tá? Muito bem, deixa eu voltar aqui. Então vai ter um ΔU negativo. Ótimo, maravilha. Esse ΔU negativo, a gente pode deduzir aqui com base na equação de Skempton. Tá? Nesse caso aqui, ó, esse ΔU é o ΔU de Skempton, a equação que eu acabei de mostrar para vocês anteriormente, né? B ΔΣ3 mais A ΔΣ1 menos ΔΣ3. Qual é o ΔΣ3? O que ele experimenta de alívio de tensão principal menor? É o alívio da tensão horizontal. ΔΣ1 é o alívio da tensão vertical. ΔΣ3, menos com menos dá mais, fica mais σH. Tensão total é a tensão efetiva mais a poropressão de campo. Então, ó, tensão total horizontal é tensão efetiva horizontal mais a poropressão de campo. Tensão total vertical é tensão efetiva vertical mais a poropressão de campo. E aí vai, né? Agora, vamos fazer uma simplificação aqui, ó. Vamos considerar B igual a 1, solo saturado, isso é bastante razoável, né? E A igual a 1/3. Esse parâmetro A igual a 1/3 é correspondente a um material elástico. Então, vamos colocar esse A igual a 1/3. Aí a poropressão da amostra retirada é a seguinte, ó. Eu tinha uma poropressão de campo, U0, fica uma poropressão na minha amostra que vai ser U0 mais ΔU. Só que esse ΔU, ele é negativo a partir dessa dedução que está aqui, ó. Claro, é aquela história da tendência de expansão que eu falei, ó. ΔU é negativo, tá? Esse U0 corta com esse U0, então eu fico com a poropressão igual a isso que está aqui, ó. Menos σV mais 2 σH dividido por 3. Essa, então, é a poropressão na amostra. E a tensão efetiva na amostra? Como a minha amostra não tem nenhuma tensão total aplicada, é zero, está em contato com a atmosfera, a tensão total é zero, tá vendo? Sigma é zero. Menos a poropressão, menos dá mais, então a tensão efetiva fica isso aqui, ó. ΣV mais 2 σH dividido por 3. Quem é essa tensão aqui? Quem é essa criancinha que está aqui, ó? ΣV mais 2 σH dividido por 3. É quem? A tensão efetiva média de campo. Então, se essa história que eu estou contando para vocês, ela for verdadeira, o que acontece? Eu já tenho no meu corpo de prova uma tensão efetiva igual à tensão efetiva média de campo. Então, não haveria necessidade de adensar numa primeira fase para depois cisalhar numa segunda fase. Aí vem a ideia do ensaio não adensado, não drenado. Vocês entenderam? Então, por quê? Porque, teoricamente, aqui, com a minha dedução, a tensão efetiva na amostra já é a tensão efetiva média de campo, recuperada. Só que, infelizmente, isso não acontece dessa maneira. Por quê? Primeiro, o solo ele não é um material elástico. Então, esse parâmetro A aqui já não é igual a 1/3. Tá? Quando você insere o tubo Shelby para tirar o solo lá de profundidade, você perturba a amostra. Então, gente, o que acontece é que
Essa historinha que eu acabei de contar para vocês, interessante, na verdade isso aqui não acontece. Acontece o seguinte, que tipicamente para as argilas moles, argilas muito moles, há uma perda da tensão efetiva com a retirada da amostra. Então, ó, nesse enunciado aqui está dizendo, ó, supondo que com a extração do solo do exercício anterior, da profundidade indicada na figura, a amostra tenha ficado com 40% da tensão efetiva média de campo, mantida por uma variação negativa de poropressão. Tudo bem. Calcule a resistência não drenada, que seria obtida de um ensaio triaxial não adensado, não drenado, admitindo que com o leve sobreadensamento gerado, tem-se cilindro lá. Depois a gente vê isso aqui. Então, gente, o que acontece? Esse solo está com uma tensão efetiva média lá de 50 kPa, em profundidade. O que seria o ideal para o ensaio? Seria adensar na primeira fase, colocando 50 kPa de tensão efetiva, para recuperar o estado de tensões no campo. Mas como agora a gente está falando de um ensaio não adensado na primeira fase, esse corpo de prova ele vai ter uma tensão efetiva de quanto? 40% de 50 kPa. Ou seja, a tensão efetiva vai ser 20 kPa. Recuperado, que está no corpo de prova. 20 kPa. Entendido? Então, olha só. Olha só. Por que eu estou com essa tensão efetiva de 20 kPa? Porque eu tenho uma poropressão negativa de menos 20. Ó, tensão efetiva é tensão total menos poropressão. Tensão total é zero. É zero. Menos a poropressão, que é menos 20, que é o ΔU. Então, dá 20 kPa de tensão efetiva. Tá certo? 20 kPa. Agora, vamos supor aqui uma situação. Ó. Digamos que eu cheguei aqui com a drenagem fechada. Claro, esse ensaio vai ser um ensaio não adensado, não drenado. Eu aplico 100 kPa de tensão aqui em torno do corpo de prova na primeira fase. 100 kPa de tensão confinante. Quanto de variação de poropressão que esse corpo de prova vai experimentar? Skempton. ΔU, B, Δσ3, mais A, Δσ1 menos Δσ3. Veja que o Δσ1 e o Δσ3 são todos iguais a σc, porque é o estado isotrópico de tensões. Então, o ΔU vai ser igual a B Δσ3, e o B igual a 1 para solo saturado. Então, a variação de poropressão é igual à tensão confinante aplicada. Então, se eu aplico uma tensão confinante de 100 kPa, eu gero um ΔU igual a 100 kPa. Uma variação de poropressão igual a 100 kPa. Então, olha só, se eu aplicar uma tensão confinante de 100 kPa, quanto que vai ficar a poropressão no corpo de prova? A inicial era menos 20, mais 100, que é o ΔU, vai ficar 80. E a tensão efetiva? Tensão total aplicada 100, menos 80, ou seja, tensão efetiva é 20 kPa. O que vocês estão verificando aqui? Vocês notam o seguinte, que se eu aplicar a tensão confinante de 100, eu vou ter uma tensão efetiva de 20. Se eu não aplicar tensão confinante nenhuma, eu vou ter uma tensão efetiva de 20. Se eu aplicar 200, eu vou gerar um ΔU de 200 e vou continuar tendo a tensão efetiva de 20. Ah, por que isso? É claro, porque para transferir tensão efetiva para o solo, há necessidade do adensamento, há necessidade de fluxo de água para as pedras porosas. Como nesse caso aqui a drenagem está fechada, não é possível o adensamento, então a tensão efetiva no corpo de prova, a tensão efetiva não vai variar, vai ser sempre igual a 20 kPa. E é nessa condição que você vai para a segunda fase do ensaio.
é nessa condição, com uma tensão efetiva de 20 kPa. O que vocês vão esperar do resultado desse ensaio? De resistência não drenada. Você tem um ensaio em que na primeira fase você não está adensando a amostra. Então ela está com 20 kPa. Se você tivesse adensado, você adensaria para quanto? Para 50. 50. Tensão efetiva maior. Então é provável o quê? Que a resistência não drenada obtida a partir desse ensaio daí seja menor do que a do ensaio adensado não drenado. E nesse ensaio a gente não tem um conhecimento. Na verdade, a gente não tem um conhecimento da tensão efetiva, tá? Eu não sei qual é a tensão efetiva na minha amostra. Eu estou colocando esse valor aqui só para explicar, só para que vocês entendam. Eu não sei qual é o valor da tensão efetiva na amostra. Tá? Mas eu sei que é muito provável que seja menor do que a tensão efetiva média de campo para as argilas moles e muito moles. Nesse ensaio, a gente não controla o estado de tensão efetiva. A gente só controla o estado de tensões totais. E aí, olha só. Verifica-se assim que o solo não experimenta variação de tensão efetiva, ou seja, com a tensão total nula, tem-se sigma' igual a 20 kPa, que é exatamente a mesma para uma tensão total de 100 kPa. Para ocorrer variação de tensão efetiva, é imperativa a drenagem, com consequente adensamento do corpo de prova. Tendo em vista esse caráter não adensado, com a aplicação da tensão desviadora sob condição não drenada, segunda fase, tem-se uma única tensão desviadora de ruptura, independente da tensão confinante aplicada na primeira fase. É o caso φ igual a zero. Para qualquer tensão confinante, eu vou ter a mesma tensão desviadora de ruptura. Por quê? Porque, para qualquer caso aqui, a tensão efetiva inicial vai ser aquela tensão efetiva mais baixa, que é igual a 20 kPa. Como a tensão desviadora é o diâmetro do círculo de Mohr, a envoltória é horizontal em termos de tensões totais. Uma vez que não é possível, nesse caso, o controle da tensão efetiva confinante. Como não se tem a envoltória em termos de tensões efetivas, adota-se o raio do círculo de Mohr como resistência ao cisalhamento não drenado. Eu não tenho aquela envoltória bonitinha em termos de tensões efetivas. Aquela análise toda bonitinha que nós fizemos. Eu tenho só essa envoltória que é uma horizontal, é o caso φ igual a zero. Então, como que eu tenho a resistência não drenada? Aqui o gráfico é justamente o raio do círculo de Mohr. Então, do ensaio não adensado, não drenado, qual é a resistência não drenada? É o raio do círculo de Mohr. E a análise é feita em termos de tensões totais. Aí o exercício pergunta, qual vai ser a resistência não drenada? Gente, esse monte de cálculo aqui eu não vou ficar explicando para vocês não, tá? Isso aqui tem no meu livro, tem aqui, depois se vocês quiserem dar uma lida. Isso aqui não há necessidade de entender... Não há necessidade de desenvolver isso, tá? O que a gente tem no ensaio não adensado, não drenado? A gente tem que a tensão desviadora de ruptura chegou a 25,4 kPa.
tá? Para aquela amostra retirada em profundidade e que ficou com uma tensão efetiva de 20. E aí, se eu calculo o raio do círculo de Mohr, 25,4 dividido por 2 dá 12,7, que é a resistência não drenada obtida desse ensaio. Então, esse ensaio não é o ideal. Não é o ideal. Olha, a resistência não drenada obtida aqui foi 12,7. Se eu tivesse feito o ensaio cuidadosamente adensando na primeira fase, a resistência não drenada seria quanto? Obtida. Seria 18,3. Essa que está aqui. Ó. Caso adensado não drenado. Os dois ensaios têm a mesma intenção, têm o mesmo objetivo, que é a obtenção da resistência não drenada. Só que no ensaio adensado não drenado, eu controlo a tensão efetiva do corpo de prova na primeira fase. No ensaio UU, Unconsolidated Undrenated, não adensado, não drenado, eu não controlo a tensão efetiva inicial. Eu apenas posso aplicar a tensão confinante aqui, depois a tensão desviadora, para romper o corpo de prova, e o raio do ciclo de Mohr usado como resistência não drenada. Tá? Entenderam, gente? Sim, deu para entender. Agora, vocês podem me perguntar assim, professor, para que esse ensaio aqui? Por que precisa de uma câmara triaxial, tudo aqui, com drenagem, com possibilidade de fechar a drenagem? Esse ensaio, ele poderia ser feito no corpo de prova diretamente, né? Como se fosse um ensaio num corpo de prova de concreto, numa prensa. Certo? Sem aplicar tensão confinante nenhuma, concorda? Então, um caso particular seria para que condição? Para o caso de tensão confinante nula, que é o chamado ensaio de compressão simples. Deixa eu ver se eu acho uma figurinha aqui. Tensão confinante nula. Ó, o ciclo de Mohr partiria aqui da origem. Teria, teoricamente, o mesmo diâmetro dos demais. Tá? É o caso do ensaio de compressão simples. Deixa eu fechar isso aqui. Vamos falar um pouquinho sobre esse ensaio. Deixa eu abrir a apresentação correspondente.
Olha só, então o ensaio de compressão simples seria simplesmente isso aqui, ó. Você colocaria o solo numa prensa, aqui uma amostra cilíndrica, geralmente a altura igual a 2 vezes o diâmetro, tá? A altura 2 vezes o diâmetro. E simplesmente aplica a tensão desviadora. O comportamento do solo pode ser de ficar gordinho, desse jeito, ó, eventualmente. Comportamento de argilas moles e muito moles é tipicamente isso aqui. Se for uma argila rígida, uma argila média, tá? Uma argila dura, a tendência é ter um plano de ruptura bem definido. Então, são diferentes comportamentos aqui. Ó, um caso particular do ensaio não adensado, não drenado, é um ensaio de compressão simples, cuja tensão confinante é nula. Haja vista que o corpo de prova é simplesmente submetido a uma tensão axial, que é essa força dividida pela área. Tá? Como a área vai aumentando aqui, você tem que ir corrigindo a área e calculando a tensão, força dividida pela área. Isso é fácil. Então, o que você mede aqui? Você aplica a força, tá? Gera tensão, lógico, e vai medindo, então, a variação da altura do corpo de prova, o deslocamento dele, né? Então, ó, aqui essa figurinha mostra bem. Ó. Um corpo de prova, numa prensa de compressão simples. Aqui é um anel dinamométrico, esse anel vai servir para medir a força aplicada. Ou seja, a força ela não é conhecida diretamente, você não aplica uma força conhecida. Na verdade, você vai aplicar uma velocidade de deformação conhecida. Esse motorzinho aqui vai ser ligado, e aí o solo vai sendo comprimido, e através desse anel dinamométrico, através de uma célula de carga, é possível descobrir qual é a força que está sendo aplicada. Tá? Que dividido pela área é a tensão vertical, que é a nossa tensão desviadora. Ok? Agora, veja que nesse caso, eu não tenho nenhuma câmara triaxial aqui e eu não tenho a possibilidade de fechar a drenagem. Eu não tenho ali condições de fechar as válvulas de drenagem, como acontece no ensaio triaxial. Então, o que acontece? Para que esse ensaio transcorra de maneira não drenada, eu tenho que aplicar uma velocidade de carregamento que é geralmente alta, em torno de 1% de deformação por minuto. Certo? Então, um corpo de prova aqui de 10 centímetros, eu vou aplicar aí 1 milímetro por minuto de velocidade de deslocamento. Por que eu tenho que fazer isso? Para que o ensaio transcorra de maneira não drenada, uma vez que não é possível fechar a drenagem, pois o corpo de prova não é acondicionado em uma câmara triaxial. Então, esse aqui é o ensaio mais simples dos três. Ó, adensado, não drenado, não adensado, não drenado e compressão simples. Compressão simples é o mais, vamos dizer assim, o mais vagabundo, falando assim, de uma maneira bem simples. Qual é o problema disso que está aqui, de aplicar uma velocidade alta de deformação, 1% por minuto? O problema é que teve um professor chamado Bierro, que ele estudou o comportamento dos solos argilosos, e ele notou o seguinte, que no caso não drenado, a tensão desviadora de ruptura, ela varia com a velocidade de aplicação da carga. Então, quanto maior a velocidade, maior a tensão desviadora de ruptura. Ele verificou isso, tá? Um comportamento que ele notou a partir de vários ensaios. Então, se você aplica uma velocidade muito alta, e que não vai ser o que vai acontecer lá no campo, ó, no campo eu vou ter um aterro lançado sobre uma argila mole,
pode ser que essa velocidade de carregamento seja bem mais lenta do que a velocidade aplicada lá no ensaio de compressão simples. Então, o resultado aqui você pode ter uma resistência não drenada maior do que a resistência não drenada de campo. Isso é um problema, né? Por quê? Você está contra a segurança. Você está acreditando que a resistência do solo é maior do que, na verdade, ela o é. Entendido? Isso é um defeito aí do ensaio de compressão simples. Então, se a gente pegar o primeiro ensaio, adensado não drenado, você controla a primeira fase, adensa o corpo de prova, e na segunda fase você pode controlar a velocidade de carregamento. Triaxial, adensado não drenado. Triaxial não adensado não drenado. Já tem um defeito em relação ao primeiro, que é o seguinte: você não controla a tensão efetiva inicial na amostra, mas tem condições de, na segunda etapa, aplicar uma velocidade de carregamento semelhante à velocidade lá do campo. Ensaio de compressão simples, você não controla a tensão efetiva na amostra e não tem condições de controlar a velocidade de carregamento, uma vez que existe essa padronização da velocidade de deformação em torno de 1%, para que o ensaio transcorra de maneira não drenada. Então vamos ler aqui o texto. Portanto, o controle da velocidade de deformação é relevante. O correto seria simular aproximadamente a velocidade aplicada no campo, com a construção de um aterro sobre uma camada de argila mole, por exemplo. Tendo em vista todos os aspectos vistos, os ensaios de laboratório, tradicionalmente usados para obtenção da resistência não drenada, têm as seguintes características. No ensaio adensado não drenado, a tensão efetiva é controlada na primeira fase, com a possibilidade de recuperar a tensão efetiva média de campo. É aquele ensaio que a gente aplicou 50 kPa, certo? Na segunda fase, é possível o controle da velocidade de deformação, o que é vantajoso para simular aproximadamente a velocidade que será aplicada no campo. No ensaio não adensado, não drenado, a tensão efetiva não é controlada na primeira fase. Então você tem aquela tensão efetiva que veio do campo, que você nem conhece. Eu coloquei ali como 20 kPa no exercício, só para ilustrar para vocês. O que pode ocasionar a obtenção de uma baixa resistência não drenada com a aplicação de uma velocidade de deformação adequada à obra, na segunda fase, resultando em um projeto conservador. Ou seja, no ensaio não adensado, não drenado, eu posso ter uma situação, uma resistência não drenada menor do que a real, né? Então, de certa maneira, eu estou trabalhando de maneira conservadora. Isso se eu simular a velocidade de carregamento da obra. Agora, o ensaio de compressão simples, que é o mais esculhambado de todos. Não há controle da tensão efetiva confinante e também não é possível o controle da velocidade de deformação. Então, as duas fases, elas estão... não tem controle nem na primeira nem na segunda. Assim, dos três ensaios, é o que apresenta uma maior incerteza. A resistência não drenada pode ser inferior à obtida com o ensaio adensado não drenado, eventualmente para um solo de baixa plasticidade. No entanto, a resistência não drenada pode ser também superior em relação à obtida com o ensaio adensado não drenado, sendo contrária à segurança. Por quê? Essa influência da velocidade de carregamento na tensão desviadora de ruptura, essa velocidade de carregamento aqui, essa influência é mais acentuada para os solos de alta plasticidade, tá? Para solos de baixa plasticidade, isso aqui não é tão
significativo. Tá? Muito bem, gente. Então, olha só. Isso aqui não faz parte de Mecânica dos Solos 1, mas eu gosto de mostrar para vocês, já adiantando um pouquinho lá de Mecânica dos Solos 2. Em Solos 2, vocês vão ver os ensaios de campo. Ora, aqui eu mostrei alguns ensaios de laboratório para obtenção selinha e filinha ou resistência não drenada. Não é isso? Selinha e filinha, resistência não drenada. Agora existem ensaios de campo também. Ensaios de campo. E aí, ó, esse exercício que tem no meu livro é para calcular o fator de segurança correspondente à situação descrita aqui, nessa figura. Os resultados que estão disponíveis são resultados de ensaios chamados ensaios de palheta, ou também conhecidos como Vane test, que são ensaios de campo, que para esse tipo de obra são muito, muito frequentes, tá? Para esse tipo de obra, mais até do que os ensaios de laboratório. O Vane consiste basicamente em cravar no solo um equipamento aqui, tá? Tem essa haste, tem duas lâminas aqui em cruz, tá vendo? Perpendiculares. E aí você aplica um giro desse equipamento e o solo vai ser cisalhado. Olha só, à medida que você aplica um torque aqui, o esforço de torque, o esforço de rotação, o solo vai ser cisalhado com um formato cilíndrico. Então, com base nesse ensaio, é possível a obtenção da resistência não drenada aqui nesse cilindro que evolui com o cisalhamento. Então, tem aqui a dedução, eu tenho condições de calcular a resistência não drenada aqui com base no torque máximo aplicado. Esse torque é medido. Então, eu meço o torque e tenho condições de calcular a resistência não drenada. Essa palheta ela vai sofrer um giro de 6 graus por minuto. Ela tem 13 centímetros de altura, tipicamente por 6,5, né? Aqui de diâmetro. Então, 6 graus por minuto. E o que acontece? Da mesma forma que ocorre com o ensaio de compressão simples, que eu não tenho o controle da questão da drenagem, né? O solo aqui não tem como fechar registro, não tem como fechar a drenagem. Então, eu tenho que aplicar uma velocidade alta. Então, acaba que no ensaio de palheta, eu vou ter o mesmo problema que acontece no ensaio de compressão simples. Tá? A velocidade de solicitação é uma velocidade rápida. E muitas vezes a resistência não drenada obtida é uma resistência mais alta do que a real. Isso é um ensaio de campo. O professor Bierron, ele apresentou um gráfico para obtenção de um fator de correção de acordo com o índice de plasticidade, para que esse fator de correção seja multiplicado pela resistência não drenada calculada, justamente para levar em consideração esse aspecto, tá? Então, ela acaba que fica reduzida em relação à resistência não drenada calculada aqui diretamente pela análise de equilíbrio da ruptura desse cilindro que está aqui. Tá bom, gente? Mas agora vocês não vão se preocupar muito com esse ensaio de palheta. Só queria ilustrar aqui para vocês, mostrar para vocês que isso é uma prática usual, né? É um ensaio que geralmente um projetista solicita. E basicamente isso, tá? Tem outros ensaios. Ensaio de cone, por exemplo, é muito usado também para essa finalidade. Vocês vão ver lá também em Solos 2. Entendido?
Sim, professor.